Boa noite, shalom para os irmãos e para você que está assistindo essa live, eu te peço que você permaneça, tá? Porque nós vamos falar dos manuscritos em nossas irmandades primitivas, do primeiro século, que foi passada do próprio Messias, Machia, para os seus discípulos, e também que vieram no século II, e veio dos discípulos do discípulo, preservaram e hoje está ao nosso alcance. Esses manuscritos é conhecido como os manuscritos de Nag Hammadi, tá? E conhecido também como Arnamote, em hebraico, que em grego bíblico chamado de Piste Sofia. Olha, você vai gostar desse estudo. E tem mais. Se você gostar desse estudo, aqui embaixo está nosso WhatsApp. Aí você pode participar também dessas lives. Olha, é 100% gratuito, tá bom? E aqui tem manuscrito que nós usamos também aqui embaixo. Então, eu vou começar, na verdade, a live, então, tá bom? Vou começar a live. Vou começar a live. Então, vou começar lendo o manuscrito de Pedro, conhecido como Apocalipse de Pedro. É do século I, tá? Lógico que, na verdade, foi preservado de discípulo para discípulo e chegou até nós hoje, tá? E lá nós vamos falar e mostrar o que haveria de acontecer com o desvio daqueles que haveria de se apostatarem da fé, daqueles princípios do conhecimento de nossas irmandades primitivas. Então, vamos começar aí pelo Apocalipse de Pedro, tá? Tem aqui abaixo da descrição. Apocalipse de Pedro. Por favor, irmã Vilma. Ele agora apareceu entre estes, naquele que apareceu, que é o Filho do Homem, que é o exaltado acima dos céus, em temor dos homens de essência semelhante. Mas tu mesmo, Pedro, torna-te perfeito de acordo com o teu nome comigo mesmo, aquele que te escolheu, porque de ti estabeleci uma base para o restante que convoquei ao conhecimento. Portanto, seja forte até a imitação da justiça daquele que o chamou, tendo, tendo chamado você para conhecê-lo de uma maneira que vale a pena fazer por causa da rejeição que aconteceu com ele. E os tendões de suas mãos e pés, e o coroado pelos da região média. E quando ele dizia essas coisas, viu os sacerdotes e o povo correndo contra nós com pedras, como se fossem nos matar. E eu estava com medo de que fôssemos morrer. E ele me disse: Pedro, eu já lhe disse muitas vezes que eles não são cegos e que não têm guia. Se você Que eles são cegos. que eles são cegos e que não têm guia. Se você quiser conhecer a cegueira deles, coloque as suas mãos sobre os olhos, seu manto, e diga que você vê. Mas quando o fiz, nada vi, não vi nada. Eu disse: ninguém vê. Mais uma vez ele disse: faça de novo. E veio em mim o medo com alegria, pois vi uma nova luz, maior que a luz do dia. Então desceu sobre o Salvador, e contei-lhe sobre as coisas que vi. E ele me disse novamente: levante as mãos e ouça que os sacerdotes e os povos estão dizendo. E ouvi os sacerdotes sentados com os escribas, as multidões gritavam com suas vozes. Quando ele ouviu essas coisas de mim,
ele me disse: apure seus ouvidos e ouça o que eles estão dizendo. E eu vi novamente: enquanto você se senta, eles estão te elogiando. E quando eu disse essas coisas, o Salvador disse: eu lhes disse que essas pessoas são cegas e surdas aos discípulos desta era, pois eles blasfemaram contra ti nesta era, visto que te ignoram, mas te louvarão com conhecimento. Pois muitos aceitarão nosso ensino no princípio, e eles se desviarão deles novamente pela vontade do Pai e seu erro, porque eles fizeram o que eles queriam. E ele os revelará em seu julgamento, ou seja, os servos da palavra, mas aqueles que se misturaram com ele se tornarão seus prisioneiros, visto que não têm percepção, e o inocente, bom e puro, eles empurram para o trabalhador da morte, e para o reino daqueles que louvam ao Machia em uma restauração. E louvam os homens da propagação da falsidade, aqueles que viram depois de ti, e eles se apegarão ao nome de um homem morto, pensando que se fosse, tornarão puros. Mas eles se tornarão grandemente contaminados e cairão em um nome do erro, e nas mãos de um mau homem astuto em dogma múltiplo, e eles serão governados sem lei. Olha, se eu falar aqui um pouquinho. Olha, irmãos, na verdade, é interessante aqui, né? Aqui na hora que o nosso Machia estava no madeiro, você já sabe, ele tem três naturezas. Uma chamado aberramento, nível do Elohim do Velho Testamento, que é Elohim de Sabaote, é aquela natureza que é nível de alma, é nível de Nechamar Raim, como já falei para vocês, que estava sendo crucificado, estava no madeiro, ali pendurado. Mas, porém, com Pedro, Kefa, estava falando com ele o primogênito, que é o topo de tudo, que é a natureza superior, que desceu sobre ele na hora do batismo, da imersão, por João Batista. E ele, na verdade, estava falando para Pedro, ou para Kefa, que, na verdade, aquele povo que estava pedindo a crucificação, que estava pedindo ali a morte dele, aquele povo, em parte, era inocente, porque eles eram guiados pelos arcontes, eles eram induzidos pelos arcontes, induzidos pelas deidades do mundo inferior, conhecido aí como Satã e Diabolon, ou diabo em português, que significa opositor ou adversário. Adversário da própria alma e adversário do próprio Machia e do próprio Elohim do Velho Testamento, Elohim de Sabaote. E, na verdade, ele, na verdade, faz aqui um esclarecimento muito claro, dizendo para Kefa, para Pedro, que, porém, os seus ensinamentos, que haveria de ser passado do próprio Machia e a Rúshua para os seus discípulos, futuramente seria desviado pela aqueles discípulos que, na verdade, posteriormente faria parte das próprias irmandades primitivas. Mas eles eram induzidos pelo pai do erro. O pai do erro é Samael, em Aridabaote, no Velho Testamento, chamado de impostor, adversário, que em hebraico significa Satã. Em grego bíblico, chamado de Diabolon, significa a palavra diabo.
em português, que significa opositor adversário. É adversário da tua alma, do próprio Machia e do próprio Elohim do Velho Testamento. E, porém, haveria de muitos inocentes, na realidade, ser induzido pelaquela doutrina do erro, e que eles haveria de adorar, porém, um mensageiro, um Messias, porém, na verdade, com um homem morto, com o nome do erro. E hoje, na verdade, vemos isso. Hoje, através do concílio de Nicéia, em 325, quando realmente nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, ali começou a agir esse pai do erro. Ali a verdade, ela deixou de ser divulgada, passou a ser perseguida. Passou a ser perseguida por aqueles que antes era discípulo, fazia parte das Irmandades primitivas e agora era servo fiel do imperador Constantino Máximo Grande. E, de fato, em 326, começaram a perseguição dessas irmandades. E começaram a matar essas irmandades. Quer dizer, aqueles que antes eram irmãos, agora era católico, apostólico, romano, estava perseguindo os próprios irmãos primitivos, matando, perseguindo, torturando e queimando os manuscritos, porque haveria de nascer um outro tipo de manuscrito desviado da verdade, da qual veio através da Vulgata Latina. Tinha muita coisa de verdade na Vulgata Latina? Tinha, e até hoje tem. Mas os nomes foram mudados e muita coisa foram acrescentada. Perfeito? Então, na verdade, vamos continuar. Você parou aqui? Vamos lá para Pois alguns deles blasfemaram a verdade. Blasfemarão, né? Porque alguns deles blasfemarão a verdade e proclamarão maus ensinos. E eles dirão coisas más umas contra as outras. Alguns serão nomeados, aqueles que estão na força dos arcontes, de um homem e uma mulher nua, que é o múltiplo e sujeito a muito sofrimento. E aqueles que dizem essas coisas perguntarão sobre sonhos. E se eles disserem que um sonho veio de um demônio digno de seu erro, então eles receberão a perdição em vez da incorrupção. Pois o mal não pode produzir bons frutos, vista, porque é sempre um escravo, uma vez que é criado para os seus desejos e sua destruição eterna. Em questão e de onde são, eles amam as criaturas da matéria, que surgiram com eles. Um momento aqui, olha, tá vendo? Porque eles amam as coisas materiais. Eles são materialistas. Até ali, 325, aquelas irmandades não eram materialistas. Mas em 325, ao nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, o dinheiro passou a estar acima da alma, acima da salvação, acima dos céus superiores. Então, essa é a realidade. E aqui, na verdade, fala que eles, a partir de 325, eles começaram a adorar um homem e uma mulher seminua. Hoje nós vemos que a deidade que eles adoram, Salvador que eles adoram, na realidade é um ser humano andrógeno, semi-nu, como na verdade mostra aqui clarissimamente. Mas as almas imortais não são como essas, ó Pedro, mas
De fato, enquanto ainda não chegar a hora, ela, a alma imortal, se assemelhará a uma alma mortal. O imortal e pensa na imortalidade, tendo fé e desejando renunciar a estas coisas. Bom, mentir. Olha, irmãos, aqui é uma coisa interessante, né? Olha, por isso que não devemos julgar aquelas irmandades que estão nas religiões. Nas religiões, tem muitos que estão nas religiões simplesmente para adquirir dinheiro, benefício, cura e essas coisas mais. Mas tem muitos ali que, na verdade, ele é alma imortal. Ele faz parte da salvação. Mas por falta de alternativa, eles estão ali, ou eles ficam ali, ou eles vão para a Igreja Católica, ou vão para o Espiritismo. Então, eles ficam ali. Então, tem muitos que, na verdade, eles usam a confiança, é da imortalidade. Pode ser que não nessa encarnação, eles, na verdade, reconhecerão a verdade. Mas talvez na próxima reencarnação, muitos dos que estão na religião com coração sincero vão reconhecer o Messias, o Machia e a Rúshua, porque, na verdade, eles são alma imortal. Quem olha na religião pensa que todos são iguais, mas aqui está falando que ali na religião tem alguns que, porém, são alma imortal, tem confiança, tem fé verdadeira na salvação. Mas a maioria só pensa nas coisas materiais, são materialistas, são guiados pelo espírito falsificado, a mente carnal, o ego, o eu. E esses, na verdade, são os que dão glória aos homens. Pois as pessoas não colhem figos dos espinheiros, ou dos espinheiros, se forem sábios, nem uvas de cardos, que se tornam para ele destruição e morte. Mas o que vem a ser no eterno está da vida e da imortalidade da vida, a que eles assemelham. Portanto, tudo que não existe se dissolverá no que não existe, pois os surdos e cegos se juntam apenas com sua própria espécie. Mas outros mudarão de palavras más e mistérios enganosos. Alguns que não entendem o mistério falam de coisas que não entendem, mas eles se gabarão de que o mistério da verdade é somente deles. E com arrogância eles agarrarão o orgulho, invejar a alma imortal que se tornou um penhor, pois toda a autoridade, regra e poder dos Aions deseja estar com eles e na criação do mundo, para que aqueles que não são tenham sido esquecidos por aqueles que são. Pode elogiá-los, embora não tenham sido salvos, nem tenham sido trazidos ao caminho por eles, sempre desejando que se tornem seres imperecíveis, pois se a alma imortal recebe poder em um espírito intelectual, mas imediatamente ela se junta a um daqueles que enganam. Olha, vou mentir, irmãos. Aqui está mostrando bem claro que a alma intelectual, a alma imortal, não tem muita saída. Elas acabam se juntando àqueles que enganam. Por isso que eu digo, muitos que estão na religião têm um coração sincero, mas não conheceram a verdade, como é o teu caso, o meu caso, que na verdade já conseguimos nos libertar de todo esse sistema que começou através do Concílio de Nicéia, em que em 325, através da Igreja Católica Apostólica Romana,
Aí depois vem suas ramificações, também enganando. Porém, esses fiéis, essas almas imortal, essas almas intelectual, também através de suas ramificações, que são o protestantismo e todos os outros segmentos que vêm através do protestantismo. Então, essa é a realidade, viu, irmãos? Então, as almas verdadeiras, fiéis, que têm confiança e querem as coisas espirituais, estão no meio daqueles que os enganam, infelizmente. Para que a luz que existe não seja acreditada pelos pequeninos, mas estes são os obreiros que serão lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz. Pois nem eles entrarão, nem permitirão que aqueles que estão subindo para a sua aprovação sejam libertados. E ainda outros que sofrem pensam que irão aperfeiçoar a sabedoria da irmandade que realmente existe, que é a comunhão espiritual daqueles unidos em comunhão, através do qual o casamento da incorruptibilidade será revelado. A raça, a fim da irmandade, irá aparecerem como uma imitação. Estes são os que oprimem a seus irmãos, dizendo-lhes: por meio disso, nosso Urim se compadece, pois por meio disso nos vem a salvação, ignorando o castigo daquele que se alegram com aqueles que fizeram esta coisa aos pequeninos que viram, a quem fizeram prisioneiros. Olha, irmãos, olha, esses irmãos sinceros que estão na religião, com coração sincero, não estão ali por dinheiro, por cura, sabe? Não estão ali por vanglória. Eles são chamados de pequeninos, por Iorucho aqui. Ele está passando para Pedro. Isso no primeiro século. No primeiro século. E hoje nós vemos isso aí se cumprindo clarissimamente. Então, tem muitos que estão nas igrejas, nas religiões, com coração sincero, que são almas imortais, que pertencem à salvação, mas estão sendo enganadas. Mas eles, na verdade, encontrarão um caminho? Sim, com certeza sim. E haverá outros fora do nosso número que se autodenominam bispos e também diáconos, como se estivessem recebido sua autoridade diácono. Eles se curvam sobre o julgamento dos líderes. Essas pessoas são canais secos. Mas eu disse, tenho medo por causa do que você me disse, que realmente... Espera um momentinho. É interessante aqui, ó. Olha esses enganadores, os nomes deles: bispos, diáconos. Você sabe que a palavra bispo e pastor aqui é a mesma coisa. Então, esses, infelizmente, fala que recebeu autoridade, mas a autoridade desses líderes que se desviaram da verdade, estão pregando o evangelho da prosperidade, tirando um carro, casa, aliança e todos os bens daqueles que, na verdade, estão acreditando no evangelho da prosperidade. Esses são canais secos. Canais secos. Eles, na verdade, não têm nada a ver com o verdadeiro Criador. Ele tem a ver com muitas deidades, mas são deidades do mundo inferior. São deidades que são contra o corpo-alma, contra o seu corpo-alma e o meu corpo-alma, contra a sua alma, contra o próprio Messias.
Eu vou provar isso dentro da Bíblia, nessa tradução mesmo. São aqueles que, na verdade, odeiam a verdade e o verdadeiro nome do nosso Salvador, mas está com nome falso. Porém, de um homem crucificado seminu, andrógeno, polo masculino e feminino. E hoje é normal vermos esse falso Salvador sobre uma cruz que é andrógeno, polo masculino e feminino. Mas eu disse: tenho medo por causa do que você me disse, que realmente pequenos alguns são, em nossa opinião, os falsificados. De fato, que existem multidões que enganarão outras multidões de serem vivos e os destruirão entre eles mesmos. E quando eles falarem o seu nome, eles acreditarão. O Salvador disse: por um tempo determinado para eles, na proporção de seu erro, eles governarão os pequeninos, aqueles que são seus governantes. Ele arrancará a raiz do seu erro e o envergonhará, para que manifeste em toda a impudência que assumiu para si mesmo. E tais se tornarão imutável, ó Pedro. Olha, irmãos, vou deixar claro aqui o que, na verdade, Yahushua, o Mashiach, disse para Pedro, para Kefas. Ele, na verdade, disse que, por um tempo, lógico, isso é séculos, esses pequeninos, através de sucessivas encarnações, eles ficarão submissos a esses que diz ser bispo, diácono e mais outros nomes por aí. Eles seguirão a doutrina do erro por falta de alternativas. Até porque a verdade seria ocultada, escondida. Mas depois desses pequenininhos, do coração sincero, que tem fé, que tem confiança, porém na salvação, não está em busca do evangelho da prosperidade, eles, na verdade, vão se despertarem e, na verdade, vai sair das garras desses bispos, pastores, diáconos, esses governantes. Eles arrancarão seu erro e envergonharão esses bispos, pastores, todo esse sistema religioso. Exatamente. Vim depois, acho que é de cima. Não seja Deus, né? Tá. Vim depois, prossigamos com a realização da vontade do Pai incorruptível. Pois eis que vem os que lhe trarão juízo e os envergonharão. Mas a mim eles não podem tocar. E a ti, ó Pedro, ficará no meio deles. Não tenha medo por causa da sua covardia. Suas mentes serão fechadas, pois o invisível se opôs a eles. Quando ele disse essas coisas, eu ouvia aparentemente sendo dominado por elas. E eu disse: o que vejo, ó Senhor? Quem é você mesmo, quem eles levam? E que você está me agarrando? Ou quem é este, aquele errindo na árvore? E outro cujos pés e mãos, eles são impressionantes? O Salvador me disse: aquele que você viu no madeiro, feliz e rindo, este é Yahushua vivo. Mas este, em cujas mãos e pés eles enfiam os pregos, é a sua parte carnal, que é o substituto, sendo envergonhado. Aquele que surgiu à sua semelhança, mas olhem para ele e para mim. Mas eu, quando olhei, disse: Senhor, ninguém está olhando para você.
vamos fugir deste lugar. Mas ele me disse, eu lhe disse, deixe-o cego em paz. E eu vi alguém prestes a se aproximar, nos parecido com ele, mesmo ele que estava rindo na árvore. E ele foi cheio do Espírito Santo, e ele é o Salvador. E havia uma grande luz inefável ao redor deles, e a multidão de anjos inefáveis e invisíveis os abençoando. E quando olhei para ele, aquele que dá louvor foi revelado. Mas eu sou o espírito intelectual, cheio de luz radiante. Aquele que você viu vindo a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita com o meu Espírito Santo. Essas coisas, então, que você viu, você apresentará àqueles de outra raça que não são desta era, pois não haverá honra em nenhum homem que não seja imortal. Olha, irmão, só um momentinho, olha, tá vendo que esses manuscritos que na verdade estavam ouvindo do próprio Machia era para outros de outra era, outro de outra era. Então, na verdade, se formos entender aqueles que de outra raça que não são dessa era, então, na verdade, nós aqui estamos entendendo essas coisas. Continua, Diego. Na verdade, isso aí era um para nós, né? Sem dúvida. É tanto que a gente, não é, por isso que eu disse, não é à toa que a gente está tendo acesso. Esses manuscritos surgiu há pouco tempo dentro dessa era, né? É verdade. Pois não haverá honra em nenhum homem que não seja imortal, mas apenas aqueles que foram escolhidos de uma imortal substância, que mostrou ser capaz de conter aquele que dá em abundância. Por isso eu disse: a todo aquele que tem será dado a ele, e ele terá em abundância. Mas aquele que não tem, isto é, o homem deste lugar, que está completamente morto, que é removido do plantio da criação do que é gerado, a quem se aparecer alguém da essência imortal. Eles pensam que possuem ele, será tirado dele e será adicionado àquele que é. Você, portanto, seja corajoso e não tenha medo de nada, pois estarei com você para que nenhum de seus inimigos prevaleça contra você. A paz esteja com você, seja forte. Tendo Yahushua dito essas coisas, Pedro caiu em si. Olha, irmãos, é uma coisa muito importante aqui. Eu vou mostrar no diagrama aqui. Depois eu vou mostrar na Bíblia, tá? Na verdade, assim, ó. Primeiro, nós não temos direito de julgar nenhum das nossas irmandades que estão nas religiões. Tem muitos que estão ali com ambição, dando lugar aos desejos do espírito falsificado, que é a mente carnal, que é o ego, é o eu. Mas tem muitos irmãos ali que têm um coração sincero, têm a verdadeira confiança e que é o Salvador, mas por falta desse conhecimento ser disseminado, eles não têm outra alternativa a não ser ficar no meio desses avarentos e principalmente desses enganadores que serão lançados nas trevas exteriores, o nome bispo, pastores, diácono e tudo mais. Esses, na verdade, só pensam no dinheiro, só pensam nas coisas materiais, tirando os bens daqueles que estão lá, que são a massa, tirando casa, carros, dinheiro, aliança e todos os seus bens dos avarentos, que são atraídos e enganados por eles. Mas lá existem muitas pessoas do coração sincero. Mas uma coisa interessante, que depois Pedro,
Quefas, é revelado para ele um mistério, porque ele viu um crucificado, um que estava no madeiro, sendo pregado. E Yahushua disse que aquele que estava sendo pregado eram filhos, porém dos arcontes. Era no mesmo nível da natureza dos arcontes. E sabemos que Elohim, de Sabaote do Velho Testamento, é a mesma natureza dos arcontes. E, porém, aquele que estava sendo crucificado, ele era do sétimo céu, chamado de Shabat. E, porém, sobre aquele madeira, aquela cruz, já que muito conhece como cruz, estava esse de amarelo, rindo, que na verdade é o pleroma. É chamado dos manuscritos de João, o Apocalipse de João, o apócrifo, também do primeiro século, preservado no segundo século e demais séculos pelos seus discípulos, chegado até a nós, através dos seus discípulos, o nome de pleroma. Pleroma significa perfeito, completo. É os céus superiores. É nesses céus superiores que você, que é de Yahushua, que é do Mashiach, que tem um coração sincero, pertence, está acima do sabate. Por isso o Mashiach e Yahushua disse para os fariseus e saduceus: até do sabate eu sou Senhor, eu sou mestre, porque ele, na verdade, está cá em cima. Ele está acima dos céus superiores. Então, aqui, na verdade, é aquele segundo nível que estava rindo. E, porém, aquele que falava com Pedro é o número 2, é o primogênito, aquele que revela o Pai, que é invisível. É aquele que revela o nome do Pai. Perfeito? Então, exatamente. Então, Yahushua, ele tem três naturezas. Uma natureza como aberramento inferior, que estava sendo crucificada, porém, ao nível do pleroma, não foi crucificada. Por isso, no dia da crucificação, ali do madeiro, ele disse: Elohim, Elohim, meu, por que me desamparaste? Porque duas naturezas saíram dele. Uma era o nível do pleroma, e a outra era do primogênito, o unigênito do Pai, que é o número 2. Então, é exatamente isso que eu gostaria de mostrar. Alguma pergunta? Eu gostaria de entrar na Bíblia. Mostrar tudo isso na Bíblia. Bom, já como não tem pergunta, então... Ah, tem pergunta, então pode fazer. Irmão Walter. Bom, já que não tem pergunta, eu vou entrar na Bíblia. Olha que, na verdade, era o ensinamento das Irmandades Primitivas, como, na verdade, é tão o contrário desses líderes avarentos, desses líderes do Evangelho da Prosperidade, que hoje, nas televisões, no horário nobre, vemos eles, na verdade, pregando esse Evangelho da Prosperidade e pedindo dinheiro, e prometendo, dizendo que a deidade deles são compradas por dinheiro, que quando dá dinheiro para a deidade acrescenta. É tudo por dinheiro. Olha que, na verdade, fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo como imitadores. Então, na verdade, quando se fala que transpassaram a si mesmo como imitadores, essas pessoas
avarenta, pregando esse evangelho da prosperidade, arrancando tudo que pode dos seus neófitos, dos seus fiéis, dos seus seguidores, e prometendo fortuna, prosperidade para os seus fiéis, sendo que, na verdade, aqui os irmãos mostram que o amor ao dinheiro é espécie de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé, da confiança, e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eles transpassaram o quê, irmão? Eles deram tanto lugar ao espírito falsificado que acabaram transpassando a sua própria alma. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui no diagrama, para ficar melhor. Olha o que acontece. Esse aqui é o corpo-alma, nesse diagrama. Nós, verdadeiramente, somos esse verdadeiro ser. O nome Ada é o corpo-alma. Ele é do Gan-Eder, do sexto céu. Porém, esse, na verdade, está dentro desse corpo físico. E, porém, o espírito falsificado, a mente carnal, que também é uma entidade, está impregnada nessa alma. E ela guia esse corpo físico. E aqueles que, na verdade, estão dando lugar a essa entidade, o nome espírito falsificado, mente carnal, eles, na verdade, estão fazendo o desejo da carne, do corpo físico. E eles estão matando, estão transpassando com muitas dores ao corpo-alma deles mesmos. Eles estão matando o próprio corpo-alma deles. Por quê? Eles estão dando lugar à mente carnal, ao espírito falsificado, a essa entidade. O nome Saxe, em grego bíblico, que em português é mente carnal. E eles se desviaram da vontade do espírito. Então, eles não têm nada de espiritual. Eles são guiados pelos arcontes. Eles são guiados pelas deidades do erro, que estão no mundo inferiores, que são oposto à alma e amam muito o corpo físico e a mente carnal. Vou ler mais uma passagem aqui. Atos 8, versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o dinheiro seja contigo para a tua petição. Pois cuidaste que o dom do Criador de Elohim se alcança por dinheiro. Está vendo, irmão? Esse Elohim nosso, Yahushua, ele não é comprado por dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. O dinheiro seja para a sua petição. Porque, na verdade, alguém tentou comprar os dons espiritual verdadeiro, não esses dons falsos que vêm pelas falsas deidades enganosas que se manifesta nesses evangelhos da prosperidade. São deidades que estão operando ali, são. E eles pensaram que Yahushua fosse comprado por dinheiro. E, na verdade, Pedro diz: seja para a tua maldição esse seu dinheiro, para a petição, porque cuidaste que o dom de Yahushua se alcança por dinheiro. Está vendo, irmão? Então não é por dinheiro. Dinheiro é a raiz de todo mal. Olha Atos, capítulo 20, versículo 33. E diz o seguinte: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestiário. Irmãos, olha aí,
no horários nobres, nós vemos esses sistemas religiosos da prosperidade. Só vive na cobiça, é cobiçando prata ou dinheiro daqueles fiéis que também são avarentos, é cobiçando ouro, bens e vestimentas, às vezes até aliança. Eles arrancam daqueles fiéis avarentos que ama o evangelho da prosperidade. Então, nós não temos nada a ver com isso. Não devemos cobiçar nada de ninguém, porque o nosso Yahushua, ele não precisa disso. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Não sejamos cobiçosos em vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmão, na verdade, aqui, o que Shaul quer dizer para a comunidade de Gálatas é que aqueles que possuíam bens, eles, na verdade, não podiam andar em vanglória, invejando aqueles irmãos que não tinham, como se eles fossem melhores. E também aqueles irmãos que não era bastado, não teria de ser cobiçosos, irritando uns aos outros. Olha, eu quero ler em 1 Timóteo 3, versículo 2, versículo 3. Olha o que diz aqui, Shaul. Convém, pois, que o bispo, o ancião, aquele que está na direção, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, irmãos, esses bispos, diáconos, pastores, que estão no horário nobres, que estão por aí, e começou lá em 325, no Concílio de Nicéia, através do nome Igreja Católica Apostólica Romana, e hoje tem todas as suas ramificações, eles não se enquadram. Eles não se enquadram nessa exigência que Shaul, na verdade, faz para Timóteo. Por quê? Porque eles são avarentos. Eles não são vigilantes. Eles não são honestos. Não são hospitaleiros. E não são aptos para ensinar. Só ensina engano, mentira. Só ensina o amor ao dinheiro, a inveja. Vou continuar. Não dado avião, não espancador, não cobiçosos de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Irmão, no meio deles só existe avareza, é amor ao dinheiro. Então, irmãos, não existe deidade que opera através deles. Existem muitas deidades usando o nome de um homem seminu, andrógeno, que é polo masculino e feminino, pendurado em uma cruz. Vocês sabem qual é esse nome? Tomar um pouco de água. Mas desde o ano 325 até hoje, eles são cobiçosos de torpe ganância. Eles, na verdade, são contenciosos e avarentos, amor ao dinheiro. Eles estão matando o seu corpo-alma e também estão ensinando, porém, aqueles que confiam nele, os seus neófitos, os seus fiéis, a matar o seu corpo-alma através
da ganância, através da avareza, do amor ao dinheiro, só pensa nas coisas materiais. Vou ler mais uma passagem aqui, porque eu quero entrar no assunto. Olha, Gálatas 5, 17, ao que diz. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, irmãos, na verdade, quem são eles? Eles são sacos, mente carnal, mente carnais. Por quê? Porque, na verdade, eles não dão lugar ao Espírito, porque existe um outro Espírito, que, na verdade, é o carnal, que se opõe contra a lei do próprio Espírito. Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são... Olha, a palavra aqui são sacos. Saco é uma mente carnal. Essa entidade, chamada nos manuscritos de espírito falsificado, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Olha, irmãos, hoje quer achar inveja, vai para esses centros espirituais da prosperidade. Ali é onde tem inveja, só ensina coisas materiais. Aí continua: homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Criador, de Elohim. Perfeito? Vou ler mais uma passagem aqui. Então, você vê que está tudo contra o que, na verdade, mostra. Ó, 1 Timóteo 3,8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Primeiro, honesto. Esses são os verdadeiros servidores que estão a serviço do verdadeiro Criador. É honesto, tá? Não faz negócio com a fé e com a fé de ninguém. Não dê língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de top e ganâncias. Olha, irmãos, aí só vê topes e ganâncias, cobiçosos de topes e ganâncias, tantas mentiras. Tem espírito lá, tem deidades lá, fazendo curas, sinais, prodígios, sim. Mas, na verdade, irmãos, são espíritos falsificados, deidades inferiores que operam nesses lugares. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa. Tito 1, 7. De Elohim, o Criador, não soberbo, não iracundo, não dado a muito vinho, nem espancador, nem cobiçosos de top e ganância. Olha, irmãos, é o que nós vemos isso aqui, esses meios aí. Segundo os Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos a ensinamento da prosperidade, o evangelho da prosperidade. São os dizimistas, são os que tiram carros e tudo que pode de seus neófitos, de seus fiéis, transfigurados em apóstolos do Machia. Eles falam que está ensinando o Machia, mas, na verdade, está ensinando um homem seminu, crucificado, andrógeno, polo masculino e feminino, e um nome falsificado.
como lemos lá no Apocalipse de Pedro, no manuscrito de Pedro. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha, irmão, nos nossos dias, começou em 325, e nos nossos dias, suas ramificações têm se manifestado nos horários nobres das televisões. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, e, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Olha, irmãos, existe deidades lá, faz sinais, existe sinais, sim, não são mentiras, não, mas são deidades do engano, deidade do mundo inferior, deidades do erro, e farão prodígios também. E, se possível for, enganarão muito, até os escolhidos. Porque lá, irmãos, tem muitos escolhidos, coração sincero, que também estão enganados. Estão enganados, eles conseguem vê-los, o que, na verdade, está acontecendo ali. O grande erro, a grande mentira, mas eles não têm outra saída. Por isso, você e eu devemos agradecer muito que fomos libertos de tudo isso. Não estamos presos por essas castas desses bispos, desses pastores, desses diáconos e desses pregadores do evangelho da prosperidade. Vou continuar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão em Yahushua o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Salvador, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos estão seguindo o evangelho da prosperidade, achando que a deidade verdadeira é comprada por dinheiro. Incrível. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha, irmão, quando se fala da verdade, é blasfemado. É blasfemado. É interessante aqui. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócios. Nós só vemos negócio aí, irmão, no horário nobre das televisões. E está em todos os lugares assim, com palavras fingidas, mentirosas, porque essas deidades que operam lá, elas são fingidas, elas são mentirosas. Lá expulsa demônios, expulsa. Não dirão, muitos expulsarei demônio no teu nome. No teu nome fizemos muitos sinais e prodígios. Eu diria abertamente, afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Com palavras fingidas, são palavras mentirosas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sua sentença, e a sua petição não dormita. Olha, estou chegando aí. Irmãos, Matimide, mas você falou tão rápido. É porque eu quero entrar num assunto mais calmo agora com vocês, tá? Eu simplesmente queria mostrar para vocês que tudo isso que começou ali em 325
no concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino Máximo Grande. Irmão, dá licença aí um pouquinho. Dá licença aí um pouquinho, estou indo dormir, falou? Pois não, irmão. Bom estudo, o resto do estudo para vocês aí. Boa noite. Boa noite. E pela direção daquelas falsas irmandades que se desviaram dos ensinamentos dos discípulos de Yahushua, das irmandades primitivas, e fundaram a Igreja Católica. Fala que a Igreja Católica, sendo das irmandades primitivas, saiu, mas aqueles que desviaram, preferiram mais a glória do homem, o amor ao dinheiro, do que a verdade, do que o amor à sua alma, sua salvação. Então, na verdade, irmãos, desde lá até aqui, a coisa não fugiu do controle. E Yahushua Mashiach, ele já tinha advertido os seus discípulos, como nós vimos ali no manuscrito de Pedro do primeiro século. O Mashiach já advertindo que tudo isso é lícito, que deveria acontecer. E como em todas as passagens bíblicas, nós vemos os apóstolos e o próprio Mashiach e Yahushua, eles esclarecendo que isso era lícito, que deveria acontecer. Algum irmão quer falar alguma coisa? Porque eu vou entrar em uma coisa mais lenta agora. A mensagem está muito bonita, irmão. Está muito bonita. Assim você me convence. Sim, irmão, maravilhosa. Tá bom, agora olha, eu vou fazer uma coisa mais lenta agora, tá? Mostrar um assunto para vocês aqui. Vou mostrar umas coisas a vocês aqui. Olha, em Daniel, capítulo 7, versículo 7 a versículo 8, aqui em Daniel, é mostrado o surgimento e o nascimento e o poderio da Igreja Católica Apostólica Romana, que começou em 325, através do imperador Constantino Máximo e daqueles anciões que se afastaram do princípio, da doutrina, dos ensinamentos das irmandades primitivas, da qual estão nesses manuscritos que hoje também estudamos. Por isso, você e eu somos muitos privilegiados. Perfeito ou não? Então, eu quero mostrar algumas coisas a vocês aqui que vocês vão achar importante agora. Ali, porque assim, já que o estudo se trata do manuscrito, então eu não poderia entrar nesse assunto aqui sem antes falar do manuscrito. Perfeito ou não? Mas o assunto é interessante. Ó, Daniel 7, versículo 7 e versículo 8, ele tem uma visão, e nessa visão, ele fala de 4 reinos. Mas aqui eu vou mencionar só o 4º reino, que é o último reino, que da qual é Roma. E ele mostra que é a visão. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Não, pode ser. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal. Terrível, espantoso,
muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Aqui ele fala de novo. Aqui ele está falando de Roma. Agora ele fala, e tinha 10 chifres. E estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Olha, na verdade, aqui, primeiro, está falando de Roma. Está falando de Roma. Está falando de Roma. E depois, ele fala de 10 chifres. Né? Ele fala de 10 chifres. Ele fala de 10 chifres. Aqui, ó, 10 chifres. 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reinos. E, de fato, esses 10 reinos já se levantaram. Começou em Roma Ocidental, pelas 10 tribos germânicas, conhecido como as 10 tribos bárbaras. São os 10 reinos, e posteriormente se tornaram. Só que ele fala que dentre esses 10 chifres, que esses 10 reinos, subiu um chifre pequeno. Um chifre pequeno. Está aqui, ó. Subiu um chifre pequeno. Diante do qual 3 daqueles primeiros chifres foram arrancados, foram derrubados. Isso aconteceu historicamente também. E eis que nesse chifre havia olho, e como olho de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse chifre pequeno é quando a Igreja Católica, que surge entre os 10 e derruba os 3, é em 476, quando a Igreja Católica tomou o poderio total de Roma Ocidental. Eu quero ler também aqui mais uma parte para depois explicar com vocês e a gente discutir junto isso aí. Apocalipse 17, versículo 3. Vai falar dele também. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Os irmãos sabem o que é cor de escarlata, né? É um vermelho muito forte, que estava cheio de nome de blasfêmias. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, aqui está falando da mesma visão de Daniel, com pouquíssima diferença. Apocalipse 7, versículo 9 e 13, continua. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo.
Esse pouco de tempo é um ai, é tempos. E a besta que era, já é. E a besta que, e a besta que era, já não é. É ela também o oitavo dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistem são 10 reis. Olha os 10 reis de novo aqui. Os 10 reinos, os 10 reis. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. A turma fala da besta, a besta já veio há muito tempo. Esse tem o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Olha, irmãos, eu vou começar para mostrar a vocês o que de fato, na verdade, mostra aqui. Ó, na verdade, o animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes de ferro, e que devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés, porque estobejava, e era diferente de todos os animais. Esse, na verdade, é o Império Greco-Romano. O nome do Império é Greco-Romano. Fala Roma, Greco-Romano. Esse grego-romano, ele, na verdade, o sistema dele era chamado de império. Império. Esse, na verdade, é a sexta cabeça da besta, do animal que João e Ronan vê no Apocalipse. Porém, esse, que na verdade parece com 10 chifres, essa aqui são as 10 tribos bárbaras, que na verdade ela aos poucos foi conquistando e conquistou toda Roma Ocidental e dividiu em 10 reinos. E, porém, o seu maior poderio foi em 476. E eles entregaram a autoridade e o poder à Igreja Católica. Então, aquela ponta pequena é a Igreja Católica, Apostólica Romana, que recebe autoridade e passa a ter domínio sobre esses 10 reinos. 3 daqueles reinos caíram anteriormente, depois eu vou explicar para vocês. E estando eu considerando o chifre, eis que entre eles subiu um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é a Igreja Católica Apostólica Romana, é o cristianismo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Depois eu vou explicar direitinho para vocês isso aqui. E eis que nesse chifre havia olho, como olho de homem. Aqui, na verdade, mostra a Igreja Católica. E uma boca que falava grandiosamente. Ou seja, essas 10 tribos bárbaras, ela era de culturas diferentes. E essa ponta pequena, que é a Igreja Católica, que é o cristianismo, ele, na verdade, falava tão grandiosamente, convencia tanto, que fez com que esses 10 chifres, esses 10 reinos, a partir de 476, se desligasse, negasse os seus princípios culturais
e se tornasse católico apostólico romano. Então, ele convencia tudo. Deu para entender ou não? Então, depois eu vou explicar melhor. Apocalipse 17, versículo 9 e versículo 13. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Eu pergunto, a sede da Igreja Católica, ela está estabelecida, que é o Vaticano, não é em 7 montes? Vocês viram, irmão? Estou chegando aí. Sim, Que, na irmão. verdade, mostra que tudo isso já tinha sido predito. Então, Yahushua, o nosso Mashiach, ele não perdeu o controle de nada. Tudo já tinha sido predito que haveria de acontecer. Começamos lá, no manuscrito de Pedro, lá no Apocalipse de Pedro, mostrando. Entramos dentro da Bíblia, das próprias traduções que temos. E agora estamos de novo na Bíblia mostrando. E hoje, o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, é conhecido como um país independente, está exatamente em Roma. Ela está estabelecida sobre 7 o quê, irmão? Monte. O Vaticano é 7 montes. Algum irmão quer falar alguma coisa? É interessante isso aí. Sobre 7 montes. Quem é a mulher? A mulher é a religião. Começou a Igreja Católica de 325 até 476, ela não tinha autoridade suprema, apesar dela ter recebido autoridade para perseguir as irmandades primitivas, queimar os seus manuscritos, mas ela não tinha poder pleno. Poder pleno. Ela só passou a ter poder pleno em 476, através daqueles 10 reinos, que pegou e entregou toda a autoridade à Igreja Católica. Eles tinham os princípios pagãos, diferentes da Igreja Católica. Eles, através da lábias, conseguiu convencer, fez com que eles negassem todos os seus princípios culturais e religiosos e passaram a ser católico, apostólico, romano. Dali para frente, a Igreja Católica passou a ter o seu poder pleno. Deu para entender ou não? Vamos continuar. Poder pleno. 7 montes. E são também 7 reis. 5 já caíram. Qual eram os 5 que já caíram, irmãos? Olha, na verdade, os primeiro, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, greco, macedônico. Não, peraí, eu vou ler aqui. Primeiro, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, os caldeus, que é Babilônia. Quarto, os medos e os persas. Quinto, greco-macedônico, vindo por Alexandre Magno. Esses 5 havia caído. Um existe. O que existia, irmãos, na época dos apóstolos, era Roma imperial, ou mundo greco-romano. Roma imperial. Só que o problema maior, que na verdade preocupava aqui, entrar
envolver nos ensinamentos das irmandades primitivas, nos ensinamentos de Yahushua, ia desviar tudo. E o outro ainda não é vindo. Seria esse último aqui. O sexto era Roma Imperial, mundo greco-romano. Porém, o sétimo é Roma Papal, que surgiu em 325, mas recebeu seu total poderio daqueles 10 reis, os 10 reinos bárbaros, que na verdade são tribos germânicas, que conquistou Roma Ocidental em 476, entregou todo o poderio. Aí diz, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse pouco, irmão, não pensa que é pouquinho tempo, não. Para o Criador, todo esse tempo ainda é pouco tempo. É um aio. Aio é tempo determinado. E a besta que era já não é. Olha, então muitos estão querendo a besta, a besta. Ela começou em 325 pelo imperador Constantino Máximo, e através daqueles anciões que se desviaram do ensinamento das irmandades primitivas e criaram a Igreja Católica. Então a besta começou ali, e até hoje a besta está aí, e tem todos os segmentos da besta. Besta significa um animal, é um animal. E a besta que era já não é. Ela também é o oitavo e é dos 7 e vai à perdição. Olha o que quer dizer aqui, irmãos. Porém, a besta, que é a Igreja Católica, é a 7 cabeças. É a 7 cabeças. É o 7º reino, que vem depois de Roma Papal. Ela recebe autoridade total dos 10 reinos em 476. Mas, porém, no meio dela, sai a 8ª cabeça, que sai dos 7 da Igreja Católica. Quem foi que saiu dos 7, irmão? Não foi o protestantismo. E do protestantismo saiu as igrejas evangélicas. E das evangélicas são as igrejas pentecostais. E das igrejas pentecostais saiu as neopentecostais. Vocês estão entendendo, irmão? E vai à perdição. Então, o que vai à perdição, essa 8ª. Essa 8ª já não é a 7ª. Essa 8ª começa pelo protestantismo e todos os segmentos que saem da Igreja Católica. Então, tudo já foi profetizado antes. Foi profetizado antes de acontecer, antes que se cumprisse. Então, o Mashiach não perdeu o controle de nada. Tudo isso era lícito acontecer. Foi predito. Foi profetizado antes. Olha aqui, olha, vai falar a mesma coisa de Daniel. E os 10 chifres que viste são 10 reis. São os 10 reinos bárbaros, irmãos, germânicos, que conquistou Roma Ocidental, que ainda não receberam o reino, mas receberão no futuro. Vê que a palavra lá no futuro. Poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui está se tratando de 476, quando a Igreja Católica ela recebe o pleno poder sobre toda
Roma ocidental e além das fronteiras. Este tem o mesmo intento. Entregarão seu poder e autoridade à besta. A besta que é a Igreja Católica. Então fica muito aí, sinal da besta. Sinal da besta é a doutrina. Sinal da besta, essas deidades que operam nessas religiões. O sinal da besta, essa doutrina falsa, mentirosa, de prosperidade, essa ganância e essa avareza. E muito ainda quer a besta. Muitos estão esperando a besta se levantar. E essa besta se levantou em 325, através do imperador Constantino Máximo, o Grande, e aqueles anciões que saíram do meio das irmandades primitivas, se apostataram daqueles conhecimentos, daqueles ensinamentos das irmandades primitivas e criaram a Igreja Católica Apostólica Romana. Perfeito ou não? Então, é exatamente isso. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui esses reinos. Vou aqui também apresentar vocês aqui direitinho, nome por nome. Olha, irmãos, eu não sei se está dando para vocês lerem, mas eu vou colocar o primeiro, o nome anglo-saxão. Esse, na verdade, é um daqueles 10 chifres, anglo-saxão, que hoje é a Inglaterra. Esse foi um do que entregou a autoridade à besta juntamente com os outros. O segundo é o Francos, que hoje é a França. Deu para entender? Está tudo aí, esses reinos. E, na verdade, são tudo cristãos, religiosos. O terceiro é o Visigordo, que hoje é o norte da Espanha. O quarto é o Suevos, que hoje é o Portugal. O quinto é os Vândalos, que é o sul da Espanha. O sexto é os Germanos, que hoje é a Germânia, é a Alemanha. O sétimo é o Búlgaros, que hoje é a Suíça. O oitavo, Ostrogordo, que hoje é a Áustria. O nono é o Lombardos, que hoje é o norte da Itália. O 10º é o Helros, que hoje é o sul da Itália. Então, deu para entender, irmão? Irmão, a profecia se cumpriu. Estão querendo, na verdade, eu quero falar mais um assunto para vocês. Estão querendo a besta surgiu em 325 e saiu do meio das irmandades primitivas, daqueles bispos, anciões, avarentos, através do amor ao dinheiro, ao poder. A partir, começou em 325, no Concílio de Nicéia, mas chegou em 326, eles começaram a perseguir as irmandades primitivas, que antes eram seus irmãos. Começaram a matá-lo, a queimar todos os manuscritos. Simplesmente, eles preservaram as cartas, que não é a profundidade dos ensinamentos das irmandades primitivas, os 4 evangelhos. E o Apocalipse, que conhecemos hoje, que entrou posteriormente. Mas esses ensinamentos das irmandades primitivas
Tudo isso eles preservaram para eles e o resto queimaram. Se chegaram até nós, porque aqueles anciões das Irmandades Primitivas, que foram perseguidos pela Igreja Católica no princípio, ele inspirado, pegaram o pote de argilas, colocaram esses manuscritos dentro e lacraram. E hoje está à nossa disposição. Ah, Matimílio, o que você quer mais dizer? Vou mostrar um assunto aqui. Olha, convém entendermos que lá em Daniel, nós lemos que é 10 reinos e que entre os 10, a ponta pequena, 3 daqueles reinos foram caídos. Aqueles reinos, na verdade, lá no princípio, era chamado vândalos. É um dos 3. O segundo, lombardos. E o terceiro, évolos. Então, na verdade, irmãos, esses 3 caíram. Mas hoje, esses 10, eles permanecem. Porque aqueles que caíram, que eram os vândalos, se tornou o sul da Espanha. Os lombardos se tornou hoje o norte da Itália. E os évolos se tornou o sul da Itália. Entendeu? Então, estou chegando aí. Então, entendeu, irmão? Então, o povo, na verdade, está aí com sinal de besta, querendo a besta vai levantar, o anticristo, o antimachia, o antimessias. E tudo isso aconteceu, como surgiu pelos anciões avarentos, por amor ao dinheiro. Devemos tomar cuidado com o dinheiro. Eles se apostataram dos ensinamentos das Irmandades Primitivas e preferiram a oferta, a proposta do imperador Constantino Máximo, e ali fundou a Igreja Católica em 325. Ali começa a besta. A besta saiu do meio das Irmandades Primitivas. Aqueles que amam dinheiro. Todos que amam dinheiro é a besta. É esse animal terrível. Esse animal que fala grandiosamente. As deidades estão operando no meio deles. Está assim, Samael, os arcontes, as deidades do mundo inferior, está operando ali, está curando, está expulsando demônio, só para fortalecer e prevalecer os ensinamentos dos enganos. Mas os fiéis também estão ali, irmãos. Os fiéis também estão ali. É isso que devemos entender. Olha, nesse momento, eu vou encerrar, tá? A gravação dessa live. Você que quer participar desse estudo, gostou, interessa, aqui embaixo está nosso WhatsApp. Para nós, será um imenso prazer você participá-lo, tá? Sendo assim, nós aprendemos com você e nós também temos algum conhecimento e podemos passar para você como estamos passando, tá? Deixa nos comentários aí o que você achou dessa live, desse estudo, tá bom? Então, nesse momento, eu agradeço você que chegou até aqui e chegou até aqui, tá bom? Mas, olha, participa conosco aí, o nosso WhatsApp está embaixo, tá bom? Grato aí. Vou terminar.